Wellington Barros tem mais informação para a gente. Fala, Barros. Pitoli, uma investigação dos Estados Unidos concluiu ontem que 60 países, entre eles o Brasil, falharam em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Como resposta, o governo americano propôs a aplicação de tarifas adicionais de 12,5% sobre todos os produtos desses países. A decisão do Escritório de Comércio dos Estados Unidos se baseia na seção 301 da Lei de Comércio após uma investigação iniciada em março desse ano. Esse é o mesmo texto utilizado para fundamentar a proposta de aplicação de tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras. Não está claro se as duas novas taxas divulgadas serão somadas. Segundo o relatório, a prática desses países é irracional e restringe o comércio dos Estados Unidos ao criar uma concorrência desleal para empresas e trabalhadores americanos. O governo dos Estados Unidos estabeleceu 2 níveis de sobretaxação: 10% de tarifa adicional para países que já possuem alguma proibição parcial, 12,5% de tarifa adicional para todas as outras economias investigadas que não apresentam regimes eficazes de controle. Segundo Jameson Greer, a falha dos parceiros comerciais em lidar com a importação de bens feitos com trabalho forçado é inaceitável. Ele diz que isso força os trabalhadores americanos a competir em um campo desigual e que os Estados Unidos não irão mais tolerar essa situação. Em relação ao Brasil, a investigação concluiu que o país falhou em impor e fiscalizar uma proibição de importação de bens produzidos com trabalho forçado. De acordo com o relatório, embora o Brasil assuma compromissos contra o trabalho escravo em acordos de livre comércio e investimentos, o país ainda carece de uma proibição legal efetiva que impeça, na prática, a entrada de mercadorias produzidas nessas condições em seu mercado interno. Portanto, a conduta do Brasil foi classificada como irracional e prejudicial ao comércio norte-americano. Obrigado, Barros. Olavo, Silvio, o que os americanos estão tentando fazer, e nesse ponto, né, o xerife do mundo, lembra aquela? Os americanos são o xerife do mundo. Os caras estão tentando moralizar. Só que eles estão tentando moralizar mostrando quem desmoraliza. É isso que é importante, porque não é eu estou fazendo. Não, olha o que você está fazendo. Porque concorrer com quem tem trabalho análogo à escravidão, com quem trabalha com a pirataria, com os bolivianos costurando em São Paulo, com não sei o quê. Concorrer dessa forma está longe de ser uma concorrência leal, uma concorrência justa. E o que os americanos estão tentando mostrar é o seguinte: olha, para fazer a América grande de novo, Make America Great Again, a gente vai ter que moralizar as relações com estes países que dificultam essa proposta, esse objetivo de transformar a América grande de novo. Veja, é importante também que os americanos façam um meia-culpa, Silvio, Olavo, e eu já contei essa história aqui outras vezes, porque eu me lembro perfeitamente daquele boné que eu comprei em 1994. Eu comprei um boné, falei, agora eu comprei eu adoro boné, comprei um boné tal, de um time de beisebol americano, aquela coisa toda, né? Made in China. Falei, tem algo errado aqui. Comprei um boné americano, como é que é? Estou falando em 1994. Nessa mesma época, junho e julho de 94, ou seja, 32 anos. Mas como assim? Comprei um boné americano. Queria um Made in USA, né? Como os carrinhos, quando nós éramos garotos, Olavo, da Matchbox, era Made in England, né? Eu comprava um carrinho em inglês, olha isso. Aí hoje, né, o Edson lembrando aqui do Made in England, dos carrinhos da Matchbox. Hoje há 32 anos eu comprei um boné Made in China. Naquele momento falei, tá bom, já entendi. Americano não quer mais costurar boné. Costurar boné ficou pouco para os caras. Só que a gente vai automaticamente concluindo o seguinte: não é só costurar boné ficou pouco para os caras, mas costurar um boné com o valor da hora trabalhada para alguém que vive um regime perto da escravidão, vale a pena costurar onde esse boné? O que os americanos estão mostrando é que moralizar essa relação passa, inclusive pelo Brasil, para que a gente tente encarar de frente essa situação. Só que você acha que Lula vai encarar nessa relação promíscua que tem com a China,
dizendo que por aqui desembarcam milhares de chineses para cumprir as leis chinesas no Brasil, nessa relação de trabalho, em montadoras de carros. É isso que se propõe. Voltando à questão da 301, porque isso é um outro ponto, mas voltando à questão da 301, Silvio e Olavo, em especial com relação ao PIX, que os caras estão falando sobre o PIX, né, nessa relação com esse modelo de pagamento no Brasil, eles estão também olhando e falando assim, ó, vamos moralizar? Vocês estão falando para mim que o Banco Central opera e regula algo que está sendo usado também, isso está no bastidor, pelo crime organizado para lavagem de dinheiro. Está tudo bem para vocês? O etanol, açúcar e álcool, etanol, na concorrência desleal, em algo que foi quebrado lá em 2017, segundo a seção 301. Espera um pouquinho, o crime organizado está agora nas usinas de açúcar e álcool, Brasil afora. Vocês vão resolver? Então, veja, esse é mais um ponto, essa questão relacionada ao trabalho, Olavo, que infelizmente o que eu posso lhe dizer é que meu sentimento é o seguinte, não tem disposição Brasil de Lula para resolver essa situação. Ou seja, parte daqui do Brasil, algo que dificulta Trump tornar a América grande de novo. E os caras vão vir para cima. Ô, Pingô, microfone do Olavo, por gentileza. Perfeito, eu vou na mesma linha de reação. Pitoli, a Febraban, cara, amigo Silvio, amigo Wellington, amigo ouvinte, a Febraban, analisando a questão do PIX, disse, olha, o que se observa aqui nesse relatório é que os americanos não conhecem a estrutura do PIX. Não é uma empresa, é uma atuação pública. E o modelo PIX ele atua em outro segmento de mercado que não o do cartão de crédito. Bem simples. Bem simples. Qual seria a reação natural do Brasil? Vamos negociar na questão do PIX. Negociar. Todo mundo vai negociar. Vamos negociar. A mesma questão na esfera trabalhista, na questão do trabalho escravo. Foi meia-noite ontem, né, essa notícia. Notícia para estudar de madrugada. Né? A mesma questão em relação ao trabalho escravo. Agora, e aí, Lula vai sair com o discurso de que é uma tentativa de atuação política eleitoral dos norte-americanos em relação ao Brasil? E os 60 países que estão envolvidos aqui na questão do trabalho escravo? Canadá, a própria União Europeia. Não tem como falar, mas Lula prefere sair, Pitoli, Silvio, com a bandeira, com o cartazinho do PIX na mão, ridículo, atacando o governo americano, para tentar repetir o modelo do ano passado, de diminuir sua queda ou melhorar sua participação em pesquisa. É isso, é eleitoreiro. Só que esse incompetente, desculpa o adjetivo, mas não dá, né? Tem sangue nessa veia aqui. O incompetente do nosso presidente da República quer levar a discussão para o aspecto imediatista. É eleição, eu quero ganhar a eleição e o país que se dane, o país que se ferre. Eu vou fazer enfrentamento com Trump. Trump, estou aguardando um telefonema seu, arrogante, narcísico, com ego hipertrofiado. Mas quem vai pagar a conta, amigo ouvinte, se o Brasil não seguir o modelo do mundo todo e negociar? Porque nós temos argumento para negociar. Por exemplo, em relação ao trabalho escravo, o Pitoli fez uma fala perfeita agora. E aquela empresa automobilística, vou poupar o nome, beleza? E aquela empresa automobilística que trouxe trabalhadores chineses com retenção de passaporte? E aí? Mas o Brasil pode argumentar que atuou para reprimir aquele processo. Na negociação, como todo mundo vai fazer. Mas não, Lula prefere a reação histriônica, prefere a reação populista, prefere o cartazinho ridículo. E tem uma claque que aplaude, amigo ouvinte, tem uma claque que compra esse discurso. Mas essa claque precisa olhar um dedo para o futuro, um passo, não muito para não exigir, um passo para o futuro para ver que quem pagará a conta somos nós. E é importante, Olavo e Silvio, que fique muito claro assim, olha, essa desonestidade do Lula chega ao ponto, né, de falar, não, da soberania, eles querem interferir, eles querem mandar. Não.
Não tem nada disso. Eu, numa leitura que eu tenho tentado fazer, né, não é rasa, mas ela é objetiva, né, ela é menos técnica. Eu vou ao seguinte ponto, Silvio. O Brasil, vocês querem continuar com o trabalho escravo aí? Vocês querem continuar fazendo dessa forma? Vocês querem continuar usando o PIX, né, dessa forma? Porque tem lavagem de dinheiro do crime organizado sendo trabalhado via PIX? Tá, vocês querem continuar deixando usinas de açúcar e álcool na mão do crime, descompensando essa balança, desequilibrando essa balança? Veja, os americanos só estão dizendo assim, ó, vocês querem continuar agindo assim? Tá bom, eu só vou taxar. Para que vocês resolverem o problema de vocês, a gente tira a taxação. Não tem interferência. Tem só uma sinalização do seguinte, apuramos isso. Vocês estão a fim de resolver? Sim. Então, beleza, a gente continua o jogo aqui porque fica bom para todo mundo, concorda? Porque eu não posso achar que isso é ruim para o Brasil. Moralizar questões importantíssimas nessa relação com os Estados Unidos é moralizar o nosso quintalzinho. Só que o que fica claro é que não tem interferência. Tem um país, como os Estados Unidos, dizendo, Brasil, identifiquei essas questões aqui. Enquanto vocês não resolverem, eu vou taxar, beleza? Porque a balança não tem equilíbrio aqui. Ah, vocês não vão resolver? Então a gente taxa, não tem problema, continuem com os problemas. Ah, vamos resolver. Então a gente não taxa e agradece. É importante ficar claro, Silvio, não tem interferência. Tem um diagnóstico e nesse momento tem Lula que quer arrebentar com essa corda. Vou pegar de onde você deixa o fio. Os americanos compreendem que o jogo tem regras e que regras precisam ser bem estabelecidas e cumpridas. Essa talvez seja a diferença, o ponto crucial entre o Brasil e os Estados Unidos, até porque o Brasil não é referência em segurança jurídica para país nenhum, principalmente pela volatilidade das cortes superiores. Veja, temos um ponto aqui, além da moralização na relação do trabalho que você cita, Pittoli, temos um ponto. Essa é uma investigação longa, uma investigação abrangente, criteriosa, que começou em julho de 2025, ou seja, já tem alguma estrada. Ao longo desse período, foram feitas tratativas, conversas, pesquisa, troca de informações, de documentos. E essa investigação, ela não se limita só ao comércio digital, ela não se limita só ao Pix. E o Lula, quando ele aparece com um pedaço de papelão, com uma cartolina escrito "o Pix é nosso", fazendo campanha eleitoral como se estivesse na década de 80, 90, ele não sabe que o povo não é bobo. É isso o que ele não compreende. Não é porque ele não se atualizou, um fóssil político, que o eleitor não tem mais acesso à informação na mão, a um celular de distância. É por isso também que querem tanto essa obsessão em tirar as informações de dentro do celular das pessoas. Ou seja, censurar e amordaçar as redes sociais, para que as pessoas não busquem informações pelas próprias pernas, pelas próprias mãos, da forma como bem quiserem, e sim consumam a informação oficial. Isso não é parte de nenhuma democracia plena. Voltando ao ponto, nessa investigação, eles tratam de comércio digital, mas também tratam de desmatamento ilegal, tratam de outras frentes, tratam da negligência do judiciário brasileiro com corrupção. Por exemplo, isso é um ponto central dessa investigação. Eles citam algo que Lula e esse consórcio todo de poder tentam esconder dos brasileiros. A decisão de Dias Toffoli referente a Odebrecht. Estou dando um exemplo. A forma como o judiciário brasileiro negligencia o combate à corrupção. Isso não é solo fértil para investidor, isso não é solo fértil para nenhum tipo de transação comercial. Isso não é solo fértil para ninguém. Um país que permite que a corrupção corra solta não é um país confiável, não é um país amigável, é disso que se trata. Um país que não é capaz de combater facções criminosas que atuam como multinacionais do crime, sofisticadas, como PCC e Comando Vermelho. Ah, mas é o PCC. O PCC hoje é uma organização especializada em lavagem de dinheiro, é uma organização transnacional, com negócios em 30 países do mundo e não são negócios lícitos, é uma lavanderia do crime, também do tráfico internacional de drogas. Então, os Estados Unidos compreendem que é preciso ter regras. E quem não cumpre regras não deve jogar.
É disso que se trata. Eles estão protegendo também os americanos. Para finalizar, mais um ponto. Em toda essa investigação, além da decisão da canetada de Dias Toffoli rasgando acordos de leniência, que são confissões de culpa por parte de CNPJs, de empresas, também constam decisões de Alexandre de Moraes que puniram empresas americanas. A Rumble, o X, foram empresas punidas. Cidadãos americanos punidos, perseguidos por canetadas do judiciário brasileiro, por canetadas de um juiz que se julga acima da própria lei. Então, isso não escapou do radar dos americanos. Agora, o Lula vociferando contra tudo e contra todos, é o Lula in natura. É aquele piqueteiro de 1980, lá da Vila Euclides, no ABC, quando ele é colocado contra o corner do ponto de vista político, ele volta às suas origens. Como disse, né? A boca fala aquilo que o coração tá cheio. No caso dele, o fígado tá cheio, né? É Billy. Perfeito, Silvio. E eu volto ao ponto inicial dessa conversa. Já vou ouvir o Manolo na sequência, Marcon tá chegando. Imagine uma prisão preventiva do Lulinha. Imagine. Ô, gente, vamos falar de USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso, temático da Copa do Mundo, lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.